Boa noite a todos os que estão nos acompanhando virtualmente, ao público do Ciranda de Luz e das demais casas espíritas, aos colegas e a todos os que buscam na doutrina espírita luz e amparo. Eu creio que todos estão com saudades do Ciranda, das palestras públicas, das atividades, e nós também estamos. Esse é um momento inédito pelo qual nós nunca passamos. Nunca antes o Ciranda havia tido que suspender as suas atividades. E por isso nós ponderamos muito, avaliamos e decidimos, de acordo com os órgãos governamentais e os órgãos de saúde, e visando a preservação da saúde física de todos, suspendermos as atividades públicas até que nós pudéssemos receber um número maior de pessoas com segurança. Mas nós continuamos com os plantões de atendimento fraterno, de biblioteca, livraria e secretaria, nas quartas-feiras e aos sábados, das 14 às 16 horas. Então, aqueles que gostariam de um atendimento fraterno, de um diálogo, de uma conversa, podem procurar o Ciranda nesses horários. E lembramos também que a espiritualidade não para, que as preces e irradiações continuam sendo feitas nos mesmos dias e horários em que aconteciam presencialmente. E que nós podemos nos conectar então com o Ciranda, nas segundas-feiras, nas quartas e aos sábados, que nós seremos atendidos e receberemos o amparo. Dito isso, hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre fé raciocinada. E como nós sempre fazemos, nós vamos iniciar o nosso encontro com uma prece, como forma de nos conectarmos com a espiritualidade que nos assiste. Que a paz de Jesus nos envolva, nesse instante em que aqui nos encontramos reunidos em pensamento, para um momento de reflexão acerca das ideias espíritas que nos propiciam renovação de pensamento e fortalecimento da fé e da razão. Que possamos, neste momento, nos conectarmos com a espiritualidade amiga, com os benfeitores, permitindo assim que o amparo se faça. Muito obrigada, Pai, pelo teu infinito amor. Que assim seja. Bom, como nós dissemos então, nós vamos falar hoje sobre fé raciocinada. Profissionais da área da saúde mental afirmam que este momento pelo qual nós estamos passando se assemelha a um momento de pós-guerra, a uma incerteza de pós-guerra, no qual os fatos vivenciados podem nos conduzir à ansiedade, ao medo, às fobias e a uma série de transtornos psicológicos. E como será que nós podemos ter mais tranquilidade diante desse quadro? O que nós podemos fazer para não sucumbirmos diante desse panorama de crise, de pandemia? Porque se nós pensarmos que estamos abandonados, à deriva, como num navio sem comandante, se nós pensamos que não tem nada nem ninguém olhando por nós, no controle de tudo isso, se nós pensarmos que o mundo está perdido e que não há um propósito construtivo em tudo o que está acontecendo, dificilmente nós teremos ânimo e sanidade para superarmos essa etapa de nossa vida de espíritos eternos que somos. E aí nós podemos fazer outro questionamento. Como está a nossa fé? Mas o que é fé? Será que a fé pode nos auxiliar nesse momento? Como? Bom, primeiro nós precisamos ter a compreensão do que significa a fé, especialmente fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita apregoa. Muitos compreendem a fé como um artigo religioso,
que por vezes está distante de nós, ou então a crença em dogmas especiais, que muitas vezes são aceitos sem verificação, sem exame, que é a chamada fé cega. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, vai discorrer sobre a fé inabalável. E ele vai nos dizer que a fé não se impõe, nem se prescreve. A fé não é um dom, ela é uma conquista. E que todo aquele que busca sinceramente desenvolver a sua fé vai lograr o seu intento. Mas para isso é preciso querer com o íntimo e estar disposto a fazer os esforços para tal. E isso inclui a compreensão daquilo em que se deve crer. Eu tenho que saber o porquê eu estou crendo. Quais os motivos que me levam a confiar? Porque a fé é uma relação de confiança. A fé cega, que exclui o raciocínio e o livre-arbítrio, já não cabe mais nos tempos atuais. A fé raciocinada precisa se apoiar em fatos e na lógica, como nos diz Kardec, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Segundo Haroldo Dutra Dias, a fé em hebraico, a palavra fé em hebraico é emuná, que é a raiz da palavra confiança. E aí nós podemos perguntar, você confia em quem você não conhece? Com quem você nunca se relacionou? De quem você não tem referência? Pois bem, dentro dessa perspectiva, a fé exige uma relação anterior. Então, para desenvolver a fé em Deus, em algo superior, é preciso buscar uma relação com Ele, estabelecer uma relação com este algo superior. E como eu crio uma relação com Deus? Buscando me aproximar dele, buscando conhecê-lo. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós vemos que ele é constante, que ele possui constância moral, constância de caráter. Quer dizer que ele não muda de acordo com os interesses. Deus é imutável, soberanamente justo e bom. Se acreditamos nisso, o nosso caminho torna-se mais fácil. Mas se nós não conseguimos perceber Deus dessa forma, nós precisamos buscar mais conhecimento sobre Ele. E a doutrina espírita pode nos ajudar muito nesse sentido. Mas digamos que nós acreditamos que Deus é perfeito, justo e bom. Aí nós podemos achar que se nós tivermos uma relação com Ele, se nós ficarmos amigos dele, se nós nos aproximarmos dele, nós estaremos imunes à dor e ao sofrimento. Esta também é uma visão distorcida. Se eu penso assim, quando vierem as dificuldades, até mesmo as tragédias, porque ninguém está imune, eu posso sucumbir. Eu posso perder o gosto pela vida, brigar com Deus e me afastar dele. E quando nós falamos tragédia, é porque o nosso ponto de vista ainda é muito limitado. Eu vejo um pedacinho do todo, eu não vejo todas as peças da grande engrenagem. Eu não vejo o propósito real daquilo. Então, para acreditar que Deus é justo e bom, eu preciso buscar entender os seus propósitos. Eu preciso saber por que Ele me criou. Para que Ele me criou? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Se acreditamos que Deus tem um propósito para cada um de nós, que Ele é como o escultor que vai ali com o cinzel, aparando arestas, esculpindo, polindo, eu sei que tudo aquilo que me chega, e sobretudo aquilo que chega sem que nós pudéssemos evitar, é porque necessitamos. São instrumentos para a nossa evolução. Aí é preciso que nós lancemos o olhar para além da matéria, para que tenhamos a compreensão espiritual do que está acontecendo agora.
Nós sabemos que diante das leis de Deus, nada acontece sem que tenha um significado para a nossa evolução. Desde a criação dos planetas, a sua evolução para que nós pudéssemos habitá-lo, até a nossa própria permanência nele, através da reencarnação, que é o nascimento, o renascimento em um outro corpo físico, né? Tudo tem um sentido, nada se dá ao acaso. Conforme os espíritos nos trazem na codificação, nós não nascemos simplesmente para envergar uma vestimenta física, um corpo físico, nos alimentarmos, reproduzirmos, desenvolvermos a nossa capacidade de trabalho, arregimentarmos recursos à nossa volta, para então termos uma vida vinculada ao gozo dos sentidos, ao conforto, aos prazeres. É natural que tudo isso faça parte da nossa vida de alguma forma. Afinal, nós estamos no mundo. Mas eles nos dizem, os espíritos superiores, que há um significado maior para o viver, que conforme os espíritos adiantaram a Kardec, é que nós, espíritos imortais, desenvolvamos as nossas capacidades latentes, avancemos, porque nós temos muito mais capacidades do que aquelas que nós estamos manifestando agora. Nós estamos ainda muito vinculados aos sentidos, muito aferrados às necessidades do corpo, aos prazeres sensoriais e materiais, muito apegados ao egoísmo, ao orgulho e não tanto às potencialidades internas que nós temos, que nós podemos desenvolver. E é por isso, por esses apegos, que nós ainda nos encontramos nesse estágio evolutivo e que ainda habitamos planetas de provas e expiação, onde o mal impera, onde o bem ainda é tímido, onde não fazemos todos os esforços necessários para desenvolvermos virtudes e fazermos todo o bem que podemos. Por isso, a dor ainda é necessária neste planeta. Mas nós não estamos falando da dor sem sentido, né? Daquela dor masoquista, da dor sem propósito, do sofrer por sofrer. Nós estamos falando da dor evolução, da dor renovação, da dor que modifica as condições da nossa existência e da existência da humanidade. Porque quando nós conseguimos aprender com ela e nos modificarmos, quando os indivíduos evoluem, a sociedade também evolui. A humanidade terrena está atravessando um processo de transição planetária. Está passando de um planeta de provas e expiações, no qual o mal ainda impera, onde ainda há muita dor e sofrimento, onde nós ainda cultivamos muito egoísmo, para um planeta de regeneração, onde os esforços se voltam para o bem. Então este é um processo coletivo, para aqueles que ainda estão acomodados, vivendo mais para si do que para a coletividade, para aqueles que ainda não despertaram as suas potencialidades divinas, que jazem latentes no ser, possam fazê-lo. Aqueles que ainda se comprazem no mal e que não se modificarem, não terão mais lugar aqui. Serão deportados para outro mundo compatível com a sua evolução. Isso é claro na próxima reencarnação. Aqueles no qual a moral, a ética e principalmente a fraternidade ainda são muito vacilantes, incipientes, aqueles que ainda vivem muito mergulhados no seu mundo próprio, vivendo só para si ou para os seus mais chegados, sem trabalhar pelo bem comum, estão tendo a última chance de acompanhar a evolução do planeta Terra. As provações coletivas, segundo os espíritos superiores, são propostas de educação coletiva. Elas vêm para o despertamento das consciências ainda adormecidas.
São testes para a humanidade, porque testam a capacidade do espírito, fazem com que nós desenvolvamos capacidades morais, capacidades intelectuais que vão se fixando no nosso espírito, que vão sendo gravadas na nossa consciência. E com isso nós vamos nos capacitando para uma nova existência mais feliz, mais equilibrada. Pois bem, então o que esse momento está exigindo de nós? De uma maneira geral, paciência, tolerância, compreensão, cooperação, fraternidade, caridade, o cuidado para si e para com o outro. Então, neste momento, eu não posso pensar só em mim. Ah, a máscara me incomoda, mas eu posso estar contaminado. Então eu preciso, em respeito ao outro, ao meu próximo, visando a saúde do outro, usá-la. Evitar circular sem necessidade, manter o isolamento possível, tomar todos os cuidados de limpeza e higiene. Nós sabemos que muitos não podem, pelas suas profissões, pelas suas condições econômicas, pelas suas condições de moradia precárias, ter todos esses cuidados. Então nós que podemos, precisamos fazê-lo. Precisamos fazer a nossa parte. Se eu tenho os cuidados necessários para comigo, eu vou estar também protegendo o meu próximo. Caso contrário, eu posso responder perante as leis de Deus pela minha negligência, pela minha inconsequência, porque eu tive informações, eu tive condições de fazê-lo e não fiz. E também, quantos exemplos de solidariedade nós estamos vendo agora? Quantas oportunidades para sermos solidários nós estamos tendo? Basta olhar ao nosso redor. Então, quando eu consigo, apesar da insegurança de não saber como será o futuro, pensar naquele que talvez esteja numa situação pior do que a minha e auxiliá-lo, eu estou praticando a verdadeira caridade, como apregou o Evangelho de Jesus. Quando eu consigo exercitar a paciência, a tolerância, a dedicação no meu lar, junto àqueles que estão convivendo comigo, que estão enfrentando comigo esse isolamento, eu estou cumprindo com o propósito da minha reencarnação. Afinal, nós não estamos na mesma família, por acaso? Nós temos deveres a cumprir com os outros, uns para com os outros. Temos arestas a aparar. Temos o amor a exercitar. Como diz o psiquiatra Leonardo Machado, a tolerância é o amor que chega onde o entendimento não consegue chegar. Então eu não preciso compreender completamente o outro para aceitá-lo, para amá-lo, porque todos nós somos diferentes. Nós temos gostos, costumes, nível cultural, personalidades, caráter, nível de evolução diferentes. Então eu não preciso concordar com o outro, mas mesmo assim eu posso amá-lo ou ao menos tolerá-lo. Talvez também a minha aprovação seja desenvolver a humildade, aprendendo a receber, permitindo que o outro me estenda a mão. E isso faz com que nós possamos desenvolver a empatia, porque agora eu sei como se sente aquele que sofre privação, aquele que precisa de ajuda. E talvez quando eu estiver em situação de poder ajudar, eu vou ajudar, com mais verdade, com mais facilidade. Nós estamos sendo chamados também a desenvolvermos a criatividade, a desenvolvermos potencialidades que talvez nós nunca desenvolvêssemos nesta encarnação, se tudo continuasse como estava. E esse momento nos convida então a desenvolvermos outros valores melhores, a desenvolvermos virtudes, a pensarmos no coletivo. O mundo de regeneração não tem lugar para pessoas individualistas.
egoístas, que não trabalham pelo bem comum. E dentro dessa perspectiva, nós podemos escolher entre o lamento e a rebeldia, entre o sofrer sem o aproveitamento das oportunidades, ou entre o levantar o olhar para além do aqui e o agora, sabendo que esta é uma prova coletiva e que o aprendizado é para todos. Nós já ouvimos colocações do tipo: estão todos sob a mesma tempestade, mas não estão todos no mesmo barco. Uns têm barcos melhores do que outros, uns têm condições melhores do que outras. Isto é um fato. Mas se nós formos estudar a lei de sociedade, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a igualdade ainda não é possível nesse planeta. Lá está bem explicado o porquê. Mas esta colocação da tempestade nos possibilita ao menos duas reflexões. A primeira é que nós precisamos de mais justiça, de mais solidariedade entre nós. Nós precisamos aprendermos a exercitar a empatia, a fraternidade, a caridade. E a outra reflexão que nós podemos fazer é, como nós dissemos antes, se sabemos que Deus não comete injustiças, nós sabemos também que a dor tem a intensidade e a duração da nossa necessidade de aprendizado e resgate. Alguns precisam de um remédio mais amargo, para outros um chá já resolve. E nós podemos medir o tamanho do nosso orgulho e do nosso egoísmo pelo tamanho da nossa revolta. Quanto mais revoltados nós estamos ou ficamos com as situações, mais orgulho e egoísmo nós temos. E aí nós precisamos atentar para isso e trabalhar isso. Então, meus irmãos, que nós possamos passar por esse momento de dificuldade com a serenidade possível, com fé, com esperança, sabendo que a dor tem data de validade e que enquanto nós estamos chorando, tem uma multidão de espíritos nos abraçando. Eles não vão tirar os espinhos da nossa carne, porque se eles fizerem isso, nós vamos poder continuar cometendo um monte de barbaridades que nós vínhamos cometendo. Ou então isso vai atrasar muito a nossa evolução. Mas eles estão sempre ao nosso lado, nos ajudando a superarmos os momentos difíceis. Estão sempre nos amparando e consolando. E não nos esqueçamos de que quando nós estávamos desencarnados, planejando a nossa reencarnação, nós escolhemos estarmos aqui, neste momento de transição pelo qual o planeta está passando, e nós escolhemos as nossas provas. E que quanto mais difícil a prova mais gloriosa é a vitória. A fé, então, é o remédio para o sofrimento. Quem tem fé vive o presente, mas olha para o futuro, porque sabe que se na atualidade, no momento presente, está fazendo tudo aquilo que deve ser feito, está fazendo os esforços necessários, está tentando agir com acerto, o futuro será melhor, com certeza. Quem não tem fé vive na aflição. O desespero, o desamparo é a pior coisa que podemos sentir, porque eles nos tiram a vontade de viver. Então nós não podemos buscar fé ou ter fé apenas quando as coisas vão bem, né? Ou quando as coisas acontecem como nós gostaríamos. Nós devemos buscar a consolação no porvir que Deus prepara para nós e fortalecermos a nossa fé sempre, enquanto podemos, porque aí nós podemos nos utilizar dela quando a situação estiver mais difícil. Então, se eu tiver fé, eu posso experimentar a solidão, mas não o desamparo. Eu posso experimentar a dor, mas não a ausência de consolação. Então agora é o momento em que a fé está nos convidando a usarmos a razão e aprendermos a lição que Jesus nos ensinou há tanto tempo atrás. O amor a si mesmo,
ao próximo e aos outros. A fé está nos convidando a desenvolvermos a empatia, a fraternidade, a sermos protagonistas, nos doando. Lembram da passagem do Evangelho? A fé sem obras é morta? Então, quais são os frutos da minha fé? O que eu estou fazendo para ser melhor? Esta é uma reflexão individual que cada um tem que fazer, né, para consigo mesmo. Mas nós podemos nos inspirar nos exemplos do Cristo. Nós podemos nos inspirar no Evangelho. Não somente lendo, mas estudando o Evangelho. Estudando as obras espíritas, a doutrina espírita, porque ela nos propicia o conhecimento para além do aqui e o agora. Nos oferece subsídios para nós fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores, não como uma promessa vazia, mas como fruto do nosso esforço e da nossa dedicação. Porque só vão ter dias melhores aqueles que trabalharem por isso. E isso está ao alcance de qualquer um que deseje sinceramente se conhecer e se modificar. A caminhada é de cada um. Ninguém poderá fazer por nós os esforços que nos cabem, mas os méritos também são pessoais. É claro que nós podemos e devemos nos auxiliar mutuamente. Todavia, a evolução está atrelada ao esforço próprio. A mensagem de hoje, então, foi sobre confiança e espírito de serviço. Não deixemos o tempo escoar pelas nossas mãos, sem utilidade e sem aprendizado. Sejamos aquele que promove a paz, o bem, a fraternidade, onde quer que esteja, em qualquer momento. E fica a pergunta: o que a vida está me pedindo? Nós falaremos mais sobre isso em outros vídeos. E gostaríamos de encerrar, também como forma de prece, com uma mensagem da obra Confia e Serve, psicografada por Chico Xavier, chamada Agora e Sempre. Então convido os irmãos para juntos prestarmos atenção nessa mensagem, que fica também como nossa prece final. Senhor, dá-nos força para que não venhamos a esmorecer na jornada que empreendemos ao teu lado. Ampara-nos a fim de que não desertemos de nossos deveres de cada dia, mormente das tarefas que abraçamos na doutrina que te revive os ensinamentos para o mundo. Inclina-nos à paciência, ensinando-nos a compreender e a perdoar os que ombreiam conosco nos diferentes caminhos da vida. Disciplina-nos a palavra, para que não nos convertamos em instrumentos de pessimismo e desalento às almas invigilantes. Guia-nos ao bem, de forma que as nossas mãos cultivem, em teu nome, as sementes da esperança e da paz em todos os corações. Senhor, faze-nos conhecer qual seja a tua vontade a nosso respeito e que possamos servir-te com alegria, onde e como queiras, agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, queridos irmãos. Fiquem com Deus.